não dá para voltar para a Vila Guarani, para esta igreja todo fim de semana, por questões de compromisso, mas é uma bênção estar com os irmãos numa ocasião festiva, de aniversário da SAF, de aniversário da igreja. Para mim, portanto, é uma grande bênção. Eu sou muito grato a Deus e sou muito grato ao conselho, ao pastor da igreja que gentilmente me deram a honra de prestar culto ao Senhor nesta noite com os irmãos e ainda compartilhar a palavra de Deus. Trago aos queridos o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Osasco. Quando tiverem a oportunidade, vá também nos visitar. Abramos agora, meus irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. E aí você deve estar perguntando o que é que esta passagem tem a ver com uma noite de aniversário de SAF e da igreja local. O que que a chamada de Pedro tem a ver com tudo isso? Nós vamos chegar lá e vamos ver como a palavra de Deus graciosamente oferece-nos preciosas lições nesta ocasião. Há uma espera aqui e a gente vai voltar nela, e essa espera vamos tentar ver como é que isso de alguma maneira se conecta muito propriamente com esta ocasião. Há um livro bem conhecido, provavelmente alguns aqui já devem ter lido mais de uma vez. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, diz lá em algum momento, abre aspas: o saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se podem abrir várias portas, e não um lugar de moradia. É muito interessante isso, porque C.S. Lewis era muito profícuo nas imagens para ilustrar, porque é muito interessante essa ideia do saguão, dessa questão da espera. Veja, por exemplo, quando estamos esperando o médico, você sabe que será atendido, mas em que momento exato o médico vai te dizer: vem, entra, você está naquela expectativa. O saguão não é o local propriamente que você será atendido, mas você precisa ficar ali, a gente precisa ficar ali aguardando. C.S. Lewis trabalha com isso, e veja como que de alguma maneira isso está atrelado à passagem, porque há uma espera aqui também. Esses pescadores passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. E Jesus só aparece depois de uma longa noite de trabalho infrutífero destes homens. É mais ou menos quando a gente fica lá: ele não me chamou, era 10 horas, 10h05, 10h10, 10h15, 10h45 e ainda não me chamou. E esse, até que chama, e graças a Deus, me chamou.
deixa eu entrar e serei atendido. Este momento festivo, meus irmãos, tanto da SAF quanto da igreja, não deve nem pode ignorar lutas, lágrimas e redes vazias ao longo destes últimos anos. Se vocês conversarem, ou se nós conversarmos com o pastor da igreja, com o conselho, portanto os oficiais, as irmãs da SAF, nem tudo foram flores ao longo destes últimos anos. Este prédio lindo como está agora, não aconteceu num clique, num passe de mágica, e de repente estava, aí acordamos com tudo isso. Há muitas lutas, há muitas lágrimas, muitas delas que a gente passa uma vida inteira sem contar para ninguém, esperando o Senhor graciosamente nos assistir como de fato Ele nos assiste. Mas, ao mesmo tempo que falamos de lutas, falamos de lágrimas, de redes vazias, há uma coisa de que nenhum de nós que está aqui e que confia verdadeiramente no Senhor possa omitir. Todos nós, verdadeiro e honestamente, devemos dizer, como um dia escreveu Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, ou a famosa palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Seguremos isso um pouco e voltemos nossa atenção para a passagem. Lucas capítulo 5 está num contexto que inclui a chamada desde o primeiro até o último, o 12º discípulo. É uma passagem que começa aqui no capítulo 5, versículo 1, e estende-se até o capítulo 6, versículo 11. Então, nossa passagem, num contexto próximo, está dentro desse momento aí que o Senhor Jesus está chamando para si seus discípulos, e ela inclui então a chamada do primeiro até o 12º discípulo. Então esta pesca acontece dentro desse contexto. Esta pesca, ela é distinta daquela pesca que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21. Há duas pescas, mas elas são distintas. Há semelhanças entre elas, mas elas acontecem em dois momentos distintos. As semelhanças que existem, embora sejam duas pescas distintas, há semelhanças entre elas. Uma delas, por exemplo, é o fato de que eram pescadores que nós poderíamos chamar de pescadores sêniores, né? Pescadores experimentados, profissionais da pesca, em águas conhecidas. E nas duas ocasiões, ou nas ocasiões distintas, eles amanhecem cansados, sem nada pescarem. Então, duas pescas distintas, mas com aspectos semelhantes. Em nenhuma das duas pescas, Jesus antecipou o milagre. Ele deixa passar uma noite inteira de trabalho humano infrutífero para então chegar. E nós sabemos, por outras passagens da palavra de Deus, que o Senhor não adianta nem retarda. Nós nos atrasamos, ou esquecemos e adiantamos. O Senhor não atrasa, não retarda. Ele age no seu tempo certo, e nisso há lição para nós. E provavelmente ressoa na sua memória agora um salmo preciosíssimo que aquece tanto o nosso coração. O salmo de número 30, lá no versículo 5, quando o salmista diz: o choro pode durar uma noite inteira. E às vezes uma noite inteira vai muito além de 6, 10, 12 horas. Às vezes envolve dias, semanas, meses. Há irmãos e irmãs queridos nossos nessa longa noite de choro, esperando o Senhor chegar para enxugar-lhes as lágrimas. Mas Ele vem, e Ele graciosamente enxuga as nossas lágrimas e assiste-nos em nossas necessidades. Mas, ainda olhando para esse contexto,
Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, como aparece lá, por exemplo, no registro de João, capítulo 21, era mais conhecido como Mar da Galileia. Portanto, um lago com 3 nomes distintos. Um lago que é atravessado de norte a sul pelo Jordão. Para a gente ter uma ideia, quem não está aí não conhece em detalhe este lago, seja porque visitou ou porque o estuda, ele tem uma média de 21 quilômetros de extensão, 13 de largura e 200, e ele está situado lá, pelo menos naquela ocasião, e ainda hoje, se não me falha a memória, a 213 metros abaixo do nível do mar. Portanto, é um lago com características bem peculiares. Suas águas doces, cheias de peixes, abastecia o comércio daquele tempo, deste momento em que Jesus está aqui encontrando e chamando seus primeiros discípulos. Mas nós precisamos gastar ainda mais uns minutinhos neste lago, neste local, porque Jesus proferiu o Sermão da Montanha, seu primeiro grande discurso em Mateus, com vistas para este lago. Do ponto em que Jesus proferia o seu sermão da montanha, era um ponto do qual dava para avistar este lago. E neste lago, Jesus andou sobre as águas. Jesus também ali acalmou tempestades. E é neste lago que Jesus apareceu pela 3ª vez, ressurreto. E próximo dali, Jesus subiu para o céu, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. As margens ocidentais do lago, na aldeia de Genezaré, conhecida por Galileia dos gentios, provavelmente ao raiar do dia, porque eles tinham pescado a noite inteira e nesse momento eles estavam lavando as redes, então provavelmente ao raiar do dia, Jesus opera um milagre e chama seus primeiros discípulos. E é muito interessante nós observarmos aqui que a chamada divina, ela envolve o sobrenatural. Há um milagre aqui, há um aspecto sobrenatural. É a 2ª pessoa da Trindade Santíssima, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, chamando seus primeiros discípulos. Portanto, a chamada divina, ela envolve o sobrenatural. Mas este sobrenatural, ele se dá na realidade comum do dia a dia. E às vezes nós compartilhamos isso, dá a impressão em que em alguns lugares Deus não opera, em outras circunstâncias Deus está mais propício a agir, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não conhece obstáculos de espaço e de tempo, e Ele age de maneira sobrenatural na realidade comum do dia a dia, de pescadores, e de maneira inconteste, porque o versículo 11 termina, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Nós podemos olhar para essa passagem sob algumas perspectivas, dentro dos limites da palavra, obviamente, dentro dos limites da Sagrada Escritura, obviamente, mas uma perspectiva aqui que nós podemos olhar é: quais são os sinais característicos da chamada divina? Ao longo destes anos, seja da SAF, seja da igreja local, Deus tem chamado homens e mulheres para servir na sua obra aqui, neste bairro, neste entorno, nessa cidade, neste país, e que saem em outros países como missionários. E Ele segue chamando. Como é que a gente identifica? Quais são os sinais característicos da chamada divina? E quando nós olhamos para esta passagem, um primeiro sinal característico da chamada divina que nós encontramos aqui é reconhecer a santidade divina. Isso é muito interessante numa noite em que celebramos a Deus o aniversário da SAF, o aniversário da igreja de maneira especial, porque nós não estamos celebrando o aniversário de um clube formado por qualquer um que resolve aderir. Nós estamos falando de parte da família da fé, de parte do corpo de Cristo, chamado por Ele mesmo. Ele, o nosso Criador, o nosso Redentor, tem se dignado chamar pessoas para servi-lo aqui, neste lugar, especificamente neste lugar.
Quais são essas características? Não é solicitado um currículo para fazer parte. Não há um pagamento, uma mensalidade, está tudo resolvido. Quais são os sinais característicos da chamada divina? Por que é que alguns irmãos e irmãs nossos, ao longo desta história, desta igreja, têm suportado lágrimas, têm suportado dores, têm suportado lutas e têm enfrentado tudo isso e segue caminhando, e alguns já desfrutam da presença do Senhor, já aguardam conosco a ressurreição final? Porque o Senhor nos chama, e quando Ele nos chama, Ele nos quer. Como reconhecer esses sinais? Reconhecer a santidade divina é um primeiro sinal característico da chamada divina. Veja, por exemplo, no versículo 5, como isso se dá. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Forte senso de reverência, meus irmãos, caracteriza os chamados para servirem a Deus. Nós encontramos isso ao longo das Sagradas Escrituras, e aqui está presente. Pedro tem a exata percepção de que ele não está diante de qualquer um. E isto fica muito claro nos títulos que ele utiliza: Mestre no versículo 5 e Senhor no versículo 8. Estes dois títulos nos dão pistas de qual era a percepção, qual era o sentimento, o que é que Pedro... ele entendia diante de quem ele estava, e disto deduzimos a sua reverência, o reconhecimento da santidade divina. Pedro, embora cansado após noite infrutífera, tem Jesus por mestre. E mestre aqui tem a ver com professor, mas Pedro não olha para Jesus como mero professor, porque aqui está a ideia de, lá no original, essa palavra aqui traduzida por mestre, ela tem a ideia também de uma autoridade com direito de dar ordens. E é muito interessante que Pedro fala assim: olha, já que o Senhor está mandando, eu vou te obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso, sob a tua palavra. E esse destaque sobre a tua palavra, nós também temos mais uma informação. Lucas, inspirado por Deus, nos dá mais uma informação de quanta reverência Pedro teve para com Jesus naquele momento. E de fato, Jesus é mesmo autoridade suprema sobre todas as coisas. Nós lemos isso ao longo das Sagradas Escrituras, e de modo muito peculiar, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, nada do que existe tudo que existe foi feito por meio de Jesus Cristo. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, versículo 18, por exemplo, nós temos a informação... Paulo explicando para os Tessalonicenses, para os Colossenses, perdão, que nele, em Jesus Cristo, reside a plenitude de todos os tesouros. Jesus sabia o que estava dizendo: lança as redes. Mas ele não só sabia, ele tem autoridade, ele teve autoridade para dizer isso. E ele disse isso de tal maneira que Pedro, embora voluntariamente, não pôde recuar. São aqueles momentos em que você e eu, no nosso humilde cotidiano, quando alguém diz para a gente faz. Não porque necessariamente a pessoa pode tirar o nosso emprego ou esteja com uma arma na mão. De repente é o seu avô ou a sua avó, já no alto da sua idade, sem força física, mas ele é uma autoridade. E você diz: estou sem tempo, mas é meu avô, é minha avó, é meu pai, é minha mãe, ou é meu bebê, minha filhinha de 1 ano e pouco, ou de 2 anos, que está falando que não pode mandar em mim, mas da maneira que pede, você não recua, você faz. Pedro, mas
Note que dentro desse reconhecimento da santidade divina que nós vemos no versículo 5 e no versículo 8, note como isso está presente aqui. Pedro eleva seu tratamento a Jesus de mestre no versículo 5 para Senhor no versículo 8. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A palavra Senhor, em nossa língua portuguesa, no nosso cotidiano, ela já está bem desgastada. No estacionamento, eu sou Senhor, só um minuto que eu já pego o seu carro. No restaurante, Senhor, só um momento que eu vou providenciar a sua mesa. Assim, ele não sabe quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Ele está sendo apenas educado comigo. Pedro não está sendo apenas educado com Jesus, chamando-o de Senhor. A palavra que aparece aqui, lá no original, como Senhor, para os irmãos terem uma ideia de quem não está tão familiarizado, é a mesma que Saulo, a caminho de Damasco, quando ele é detido pelo Senhor, ele diz: Senhor, quem és tu? E é uma palavrinha que lá no original, ela tem a ver com alguém, é um título que se refere a alguém no exercício absoluto de seus direitos. Tanto é que quando, por exemplo, os tradutores foram verter do hebraico para a língua grega, a maior parte dos títulos dado a Deus foi usado Senhor, porque era o título o título máximo que podia se dar para Deus dentro da língua grega, por exemplo. Note então como Pedro eleva o seu tom de mestre, alguém que tem autoridade para dar ordens, para Senhor, ou por trás deste Senhor está a ideia, Ele é o Deus, o Criador, o Senhor do universo. Há quem pense, por exemplo, que aqui esteja aqui um jogo. As ordens do mestre devem ser obedecidas, mas a voz do Senhor, que é santo, provoca temor. Ele ajoelha-se. Este Senhor, ele provoca aflição moral ao pecador. Nós vemos isso, por exemplo, em Isaías capítulo 6, versículo 5. Eu estou aqui me derretendo na tua presença, estou fazendo festa, estou me derretendo diante da tua presença. Não é uma questão de desespero e de medo, mas é de profunda reverência à constatação dessa santidade. Nós voltaremos neste ponto. Daniel capítulo 10, versículo 16, também nós encontramos esse senso de reverência diante da autoridade suprema do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Redentor. Esse então é um sinal característico da chamada divina, ele acompanha todos os chamados ao longo da história da igreja. Um segundo sinal característico da chamada divina que nós vemos nesta passagem é um reconhecimento da pecaminosidade humana. Nós vemos isso no versículo 8, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando nós olhamos também de Gênesis em diante, todas as vezes que o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano está diante da divindade, seja uma teofania, esteja no templo, ele tem um senso de indignidade, não é senso de inutilidade, é senso de indignidade, é senso de incapacidade. Esse senso de indignidade, esse senso de incapacidade caracteriza os chamados a servirem a Deus, não para detê-los, para cruzarem os braços e não fazer nada, mas é um reconhecimento de quão pequenos somos diante deste Deus tão glorioso, que se digna chamar a mim, chamar a você, chamar a nós para servi-lo em sua obra. Pedro, é muito interessante observar que ele não se viu aqui criminoso. Ele não disse, não sou um bom profissional, não sou um bom pescador, não sou isso, não sou... Pedro é específico. Retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro teve reconhecimento da sua pecaminosidade. A pesca miraculosa o fez enxergar o contraste entre sua pecaminosidade e a santidade de Jesus Cristo, a ponto de
piedosamente pedir: Senhor, retira-te. Não é que Pedro não quisesse a presença de Jesus. Na minha profunda limitação, se me permite, é como se eu estivesse sujo e suado, roupas sujas, suado, e você quisesse me dar um abraço. Fica aí, estou muito feliz de te ver, mas não me abraça. Estou suado, minha roupa está suja, eu vou tomar um banho, depois eu volto e a gente dá um abraço, ok? Imagina, Pedro tem uma sensação Pedro reconhece a sua pecaminosidade diante, não sou digno de estar na tua presença. Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, também nós lemos esta percepção. Quando nós estamos diante da divindade, nós somos levados a reconhecer a nossa pecaminosidade. Em Lucas mesmo, capítulo 17, versículo 10, nós encontramos isso. Eles estão falando sobre servir a Deus, e em dado momento nós lemos lá na nossa versão revista e atualizada: nós não passamos depois de tudo que tivemos feito. Vocês acham que há alguma glória da nossa parte? Somos servos inúteis, não fizemos mais do que devíamos fazer, obedecer. Essa palavra inútil pode contradizer o que eu acabei de falar, né? Que Deus não está nos chamando de inúteis. Talvez um termo melhor traduzido fosse: somos servos desnecessários. Porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Todo-Poderoso Todo-Poderoso fica melhor explicado quando nós utilizamos: Deus não é só o Todo-Poderoso, o forte, né? Porque aí a gente pensa talvez em alguma personagem da Marvel, né? Deus não é o Todo-Poderoso que carrega tudo. Ele é o Todo-Suficiente, Ele é o El Shaddai. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa de nada de que temos, porque é tudo dele. Então, nesse sentido, você e eu não passamos de servos desnecessários neste aspecto. No entanto, porque Ele é soberano, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque Ele é Deus de amor, Ele se dignou nos criar a sua imagem e semelhança. E apesar das nossas imperfeições, havendo pecado, Ele ainda se dignou nos chamar para servi-lo em sua obra. Quando nós trazemos tudo isso à nossa memória, qual é o nosso senso? Não é de festa, não é de soltar foguetes, é falar: misericórdia, Senhor, eu não sou digno disso, porque de fato nós não somos. Por fim, um sinal característico da chamada divina é atender, obedecer à voz divina prontamente. Ao mesmo tempo em que Pedro reconhece a divindade de Jesus e também reconhece a sua pecaminosidade, ou seja, eu sou pecador, e eu não vou entrar nessa questão de explicar pecador, porque nós lemos, está na ordem do culto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, dizendo o que é um pecador, está bem detalhado aqui. Esta é a descrição do que Pedro quis dizer: eu sou pecador. Pedro não fica de mãos atadas, ele não cruza os braços, senta e vê a banda passar tocando coisas de amor. Não acontece com Moisés, não acontece com Jeremias, não acontece com Isaías. Eles têm sensação de indignidade, de incapacidade, mas eles atendem prontamente à voz do Senhor e o obedece e o serve. Senso de urgência caracteriza os chamados para servirem a Deus. Olhe para Moisés, para Isaías, para Jeremias. Note que já não era nesta passagem, já não era boa hora para pescar, mas Pedro obedeceu a ordem, obedeceu a palavra de Jesus. Isso nos lembra, por exemplo, Abraão, que esperando contra a esperança, creu. Quando nós, pela graça de Deus, entendemos que Ele é o soberano, e sendo Ele o soberano, por pecado, por sermos criaturas, somos tão finitos e limitados, isso não nos deixa imobilizados.
Este meu Deus grandioso nos criou, este nosso Deus grandioso nos criou a sua imagem e semelhança. Havendo pecado, Ele se dignou derramar seu sangue na cruz do Calvário, por mim, por nós. Não dá para ficar de braços cruzados. Ele está nos chamando e nós vamos atendê-lo. E vamos atendê-lo prontamente, porque Ele vai nos capacitar, como de fato Ele nos capacita e nos habilita para servi-lo. Percebe então como esse terceiro sinal característico daqueles que são chamados para servir, são chamados por Deus, é atender, obedecer à voz divina prontamente. Jesus, em dado momento, fala para Tomé: não sejas incrédulo. Às vezes a gente olha demais para dentro de nós, não no temor do Senhor, não na perspectiva da palavra. A gente fica procurando motivos para não servir a Deus. Mas nós devemos ter a perspectiva correta, de entender que somos pecadores. Mas se este Deus, que é o todo-suficiente, está nos chamando, e sua obra não é incompleta, Ele é gracioso para nos capacitar e para servir, e é agora, não é para daqui um tempo, daqui alguns anos, mas agora. O outro detalhe, dentro disso, de atender, de obedecer à voz divina prontamente, é muito interessante que está aqui, é o seguinte: note que eles passaram a noite inteira sem pescar nada. De repente, Jesus dá uma palavra, ordena: lança a rede ali. Eles lançam e eles pegam uma grande quantidade de peixe. Essa grande quantidade de peixe poderia distraí-los, mas a quantidade de peixes não distraiu Pedro e seus sócios, porque eles estavam certos de que o autor daquele milagre, que fez romper as redes com tantos peixes, era poderoso e presente para prover-lhes toda necessidade. É muito interessante que o próprio evangelista Lucas, lá no capítulo 22, versículo 35, relatando, quando Jesus procura seus discípulos e pede-lhes um relato da atividade missionária deles, em dado momento ele fala assim: agora, beleza, vocês me contaram tudo o que aconteceu, curas, milagres, coisas maravilhosas. Uma pergunta: porventura lhes faltou alguma coisa? E a resposta deles foi: nada nos faltou, nada, disseram eles. Por isso, Pedro e seus companheiros, em Lucas 5:11, não se distrai com a grande quantidade de peixes que Jesus concedeu-lhes pescasse. Mas há um outro detalhe aqui muito importante, e veja como ele se conecta com uma igreja que está em movimento pela graça de Deus, celebrando mais um ano de existência. A chamada foi dirigida a Pedro, versículo 10. Mas os filhos de Zebedeu reconheceram que a chamada também lhes dizia respeito e deixaram tudo para seguir Jesus. Você e eu, nós, por conta de uma natureza pecaminosa, achamos assim: mas isso é coisa do pastor, não é? Ele que é o pastor da igreja. Mas se não for só dele, deve ser dos presbíteros, porque não tem um conselho. Mas e os diáconos? Mas e a presidente da SAF? Não é da presidente da SAF? Não é da secretária da SAF? Note como, na presença do Senhor, ouvindo a chamada é dirigida a Pedro, mas todos os seus companheiros recebem essa chamada e seguem juntos com Pedro, porque é verdade que o Senhor, na sua infinita misericórdia, chama de modo especial alguns para o ensino, para a docência, chama outros presbíteros, regentes, chama oficiais como diáconos, mas no fim das contas, ou antes de qualquer coisa, somos todos chamados, somos todos servos, independente do ofício, ou se não temos títulos, ou não temos uma função designada especificamente no seio da igreja, somos todos servos do Senhor, todos chamados para servi-lo, porque Ele nos criou
para servi-lo e neste serviço encontrar a razão da nossa existência, a satisfação, a alegria, o motivo pelo qual nós todos fomos criados. E quando nós entendemos isso, a igreja frutifica, a igreja segue com os seus muitos anos de existência, honrando e bendizendo ao Senhor. Portanto, nesse sentido, meus irmãos, é que, no meu entendimento, a chamada de Pedro é lição para nós todos, inclusive para uma SAF e uma igreja celebrando mais um ano de aniversário. Este episódio nos ensina a prontidão em obedecer e seguir a Cristo, a despeito das circunstâncias. Ensina ainda: Cristo não é alheio a nossos anseios e necessidades. Às vezes nos distraímos tanto olhando para o nosso próprio umbigo, pensando em nós próprios, quando na verdade, embora o Senhor se digne a prazo ouvir as nossas orações, Ele vem ao nosso socorro, Ele nos atende. Ele sabe que aqueles homens experientes em águas conhecidas tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada. E Ele não lhes deixa de mãos vazias. É maravilhoso, por exemplo, em João, aí sim é o outro relato, o relato de uma segunda pesca, quando os discípulos desanimados chegam cansados, sem nada, eles encontram pão e peixe assados. E lá Jesus para dar-lhes ânimo. É maravilhoso isso. Mas antes eu mencionei que esse sobrenatural, essa chamada sobrenatural se dá na realidade do nosso cotidiano. Este Cristo do passado, Ele é o do presente, Ele é o eterno, Ele é o unigênito, Ele é o eterno, Ele é de eternidade a eternidade. Ele segue intervindo em nossa vida de maneira graciosa e não é alheio a nossos anseios, às nossas necessidades, e a despeito das circunstâncias, Ele segue abençoando a sua igreja. É por isso que, embora seja prudente considerar alguns dos obstáculos, fazer contas de construção, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que quando você vai construir uma torre, você precisa fazer um orçamento, mas o nosso olhar não pode ficar preso ao papel, mas pensar e considerar, amparado nas Sagradas Escrituras, que o Senhor da igreja segue regendo a sua igreja, segue governando a sua igreja, segue suprindo a sua igreja. Sabemos o que é passar por lutas, trabalhar por toda a noite. Talvez a maioria aqui nunca tenha pescado de fato, e muito menos exercido a profissão de pescador. Mas uma coisa é certa, nós todos sabemos o que é passar por lutas, trabalhar por toda a noite e não obter qualquer resultado. É que acontece uma coisa que, num primeiro momento, a gente não entende, mas o Senhor nos conta em sua palavra. Deus, às vezes, nos esvazia dos nossos parcos recursos para aprendermos a confiar nele. Pensa no que é trabalhar uma noite inteira e não pescar nada. E de repente o Senhor fala, lança a rede ali. E você lança e, não acredito, porque eu passei a noite inteira pescando aqui, não consegui. E sob a palavra dele, as redes estão como que para romperem-se. Não dá para sair de uma experiência dessa, tomar um café e seguir a vida, pegar o trânsito de São Paulo. A sua vida será profundamente transformada, radicalmente transformada por este Deus real, que intervém na realidade do nosso cotidiano. Estudiosos, à luz do Salmo de número 8, mais especificamente os versículos 6 a 8, veem neste episódio da pesca, em Lucas capítulo 5, o domínio de Jesus sobre todas as coisas. Isso é interessante porque isso nos traz um consolo e uma motivação para depositar de fato nossa confiança no Senhor. Porque o que foi perdido por Adão, versículo 5, passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada, é restaurado por Jesus, versículos 7 e 8. Sob a palavra de Jesus, lançaram as redes e elas vieram cheias. Sejamos, pois, humildes para reconhecer nossa limitação
E não ficar só com esse reconhecimento. Suplicar o gracioso amparo divino. A quantidade de peixes não distraiu Pedro e seus sócios. Não se deixe distrair com o que quer que seja, porque este Senhor poderoso, agente deste milagre maravilhoso, nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos tempos de grande distração. É o celular, são as redes sociais, são as compras, é tanta coisa que nos distrai, é uma formação, é um relacionamento, namoro, noivado, casamento, filhos, escola, profissão, é tanta coisa para nos distrair. E é verdade que Deus se digna nos chamar para servi-lo nessas diferentes esferas da existência, mas em nenhuma delas podemos nos dar o luxo de distrair. Nós temos que ter olhar fixo neste Senhor, que se apieda das nossas limitações, que conhecedor de quem de fato nós somos, chama-nos para servi-lo e ampara-nos e assiste-nos. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe seus oficiais, abençoe a SAF desta igreja, para que siga frutífera, para que mesmo nos momentos mais difíceis em que as lágrimas rolam e parece que a noite está, o dia está chegando, o raiar do sol o sol está nascendo e as redes estão vazias, tenhamos em mente: o nosso Senhor está por perto, não atrasado, mas no tempo certo, para suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é Deus poderoso, Deus gracioso, Deus misericordioso.